Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! No vídeo anterior, você acompanhou como foi a chegada do Chevrolet Monza no Brasil e todo o seu sucesso alcançado pela década de 80. Se você ainda não conferiu a primeira parte, dê uma pausa neste vídeo e confira. E para você que estava contando as horas, se prepare para viajar pelas linhas modernas e estilosas do novo Chevrolet Monza. Os anos de 88 e 89 praticamente passaram em branco para a linha Monza. Em 88, o modelo ganhou uma nova grade dianteira, mais simples, com a gravata da Chevrolet deslocada para cima, além de um novo spoiler dianteiro. Houve também uma mudança na nomenclatura das versões. O modelo básico passou a se chamar Monza SL. A versão intermediária continuava sendo a SLE, que trazia agora uma faixa lateral mais grossa, na mesma espessura dos para-choques. Já a versão top de linha passou a ser denominada de Classic SE, mantendo, claro, a mesma luxuosidade que sempre acompanhou o modelo mais caro. Para completar, o Monza foi eleito pela terceira vez o carro do ano de 1988 pela revista Auto Esporte. Acompanhe o comercial. Qual o carro que você compraria hoje, independentemente do preço? A revista Quatro Rodas fez esta pergunta a seus leitores, e o resultado foi um só. A maioria preferiu a tecnologia, o conforto, o desempenho e a classe do Monza. Monza, subindo cada vez mais no conceito de quem entende de automóvel. Obrigado. Em 1989, o Monza Hatch SR se despedia do mercado, já que agora a Chevrolet contava com um novo modelo para o segmento, o Cadete GS. Apesar de poucas novidades, o Monza continuava muito querido pelos consumidores e pela imprensa especializada. Prova disso foi que no final de 89, o Monza foi eleito o carro da década de 80. Vamos acompanhar o comercial. O sucesso chega mais cedo para quem tem um Monza. Um carro singular. O Monza entrava a década de 90 trazendo uma grande novidade, se tornando o primeiro carro da Chevrolet a vir equipado com injeção eletrônica de combustível. A tecnologia foi adotada na série especial lançada em 1990,
o Monza Classic 500 EF. Foram fabricados apenas 5.000 modelos nesta versão, que era, na verdade, uma homenagem ao piloto brasileiro Emerson Fittipaldi, vencedor das 500 milhas de Indianápolis pelo campeonato da Fórmula Indy. O Monza Classic 500 EF era uma resposta da GM para os lançamentos da concorrência: Gol GTI, primeiro carro nacional com injeção eletrônica, e o Santana Executivo, o luxuoso da Volkswagen, ambos lançados em 89. O modelo da GM trazia faixas decorativas nas laterais, um pequeno aerofólio traseiro, computador de bordo, bancos de couro e isolamento acústico melhorado, colocando-o entre os mais silenciosos do país. O Monza Classic 500 EF realmente chamava a atenção por onde passava. Com a abertura do mercado para as importações, realizada pelo então presidente da República Fernando Collor de Mello, as montadoras nacionais se viram forçadas a modernizar suas linhas de automóveis para fazer frente aos carros importados. Com a Chevrolet não foi diferente. O Monza já sentia o peso dos anos e precisava de uma renovação para encarar a dura concorrência. Por isso, a Chevrolet agiu rápido, apresentando no Salão do Automóvel de 1990 a nova linha 91 do Monza, que chegava totalmente reestilizada. Com linhas arredondadas, inspirado no Ômega europeu, o novo Monza chegava ao mercado brasileiro com uma aparência bem mais moderna. O modelo trazia agora um capô mais liso e em forma de cunha. A frente ficou mais baixa e ligeiramente mais comprida. Os faróis ficaram mais estreitos e a grade dianteira menor. Logo acima da grade ficava um pequeno logotipo da Chevrolet prateado, com fundo branco. As lanternas traseiras ficaram bem maiores. A tampa do porta-malas foi redesenhada e descia agora até a altura do para-choque. Vamos acompanhar o comercial de lançamento do novo Monza. O novo Monza já está no seu concessionário Chevrolet. Vá até lá. Eles revelam tudo para você. O novo Monza ficou conhecido entre os brasileiros como Monza Tubarão e era vendido nas mesmas versões do Monza anterior: Monza SL, Monza SLE e Monza Classic SE. Internamente, o novo modelo recebeu novos desenhos no revestimento das portas e do teto, além de um novo volante com melhor empunhadura. O Classic top de linha vinha de fábrica com instrumentos bem mais modernos, como o belo painel digital para a versão 2.0 com injeção eletrônica. Para andar na frente, você tem muito Monza para escolher. Para estar na frente, não precisa escolher. Todo Monza, a álcool ou gasolina, vem com injeção eletrônica de combustível. Monza, ele sim é único. Na tentativa de manter o Monza em evidência no mercado, a GM do Brasil lançaria nos próximos anos várias séries comemorativas para o seu modelo.
O primeiro foi o Monza Barcelona, em homenagem à cidade espanhola onde foram realizadas as Olimpíadas de 1992. O Monza Barcelona era oferecido apenas na cor prata, com espelhos retrovisores e molduras laterais pintados na cor do veículo. As rodas eram exclusivas e inéditas. No final de 1992, a GM comemorava a expressiva marca de 650 mil Monzas fabricados. E para marcar a este feito, a montadora lançava mais uma série especial, chamada de Monza 650. A única cor disponível para o modelo era o vermelho creta, com acabamento perolizado. Atualmente, encontrar um Monza Barcelona ou um Monza 650 com características originais é uma tarefa muito difícil. Em 1993, o Monza completava 10 anos no mercado brasileiro com poucas mudanças em seu visual. A grade dianteira passou a ser na mesma cor do carro no Classic SE e grafite nos outros modelos. A tampa traseira do porta-malas ganhou um friso e as rodas eram de alumínio, iguais à do Monza Barcelona. Neste ano, a Chevrolet dava sinais de renovação à sua linha de automóveis, com o lançamento do novíssimo Chevrolet Ômega, que chegava ao mercado para ser o top de linha da marca. Apesar dos anos, o Monza ainda era um campeão de vendas entre os carros médios. Mas pelo tempo de mercado, já não tinha tanto fôlego para brigar em alto nível com seus concorrentes, como Santana, Versalles e principalmente o novo Tempra, lançamento da Fiat, que alcançou grande sucesso no mercado. Para completar, chegava também o novo Vectra, cuja versão GLS tomava o lugar do Monza Classic, que deixava de ser produzido. Logo após o lançamento do Vectra, a GM do Brasil lançou uma nova série especial, o Monza High-Tech, que trazia tecnologias exclusivas para o modelo, como o moderno painel digital de cristal líquido que facilitava a leitura dos instrumentos. O Monza High-Tech era vendido apenas na versão de 4 portas, com freios a disco nas 4 rodas e freios ABS. Ainda em meados de 93, a GM do Brasil lançou outra série especial. Era o Monza Class, um modelo cheio de classe fabricado apenas na cor cinza. Era a versão SL com alguns equipamentos do SLE. Em 1994, novamente a GM do Brasil realizou poucas mudanças na linha Monza. A nomenclatura dos modelos foi alterada. O Monza SL passou a ser denominado de Monza GL. Já o Monza SLE passou a ser Monza GLS, o novo top de linha do modelo, já que a versão Classic SE deixava de ser produzido. Apesar de envelhecido, o novo Monza ainda continuava sendo o carro médio mais querido e vendido do Brasil. Para comemorar, a montadora lançava uma nova série especial, o Monza Clube, com equipamentos do GLS e nas cores vermelho e azul. A série fazia alusão à Copa do Mundo de 94, disputada nos Estados Unidos. Quando você
você anda atrás de um lugar seguro para aplicar bem o seu dinheiro e obter o melhor retorno em conforto, confiabilidade, satisfação, você descobre que a direção é mais para cima. Aí está o líder, o Monza, o preferido da sua classe. Não há nada por perto com tantas vantagens. O ano de 95 praticamente passou em branco para a linha Monza, cada vez mais envelhecida frente aos modelos nacionais e importados. O ano de 96 se iniciava com o fim da carroceria de 2 portas, e a GM passava a oferecer agora apenas o Monza na versão GL de 4 portas. Com o lançamento da segunda geração do Vectra, agora nacionalizado, a GM praticamente decretava o fim do nosso valente Monza, que resistiria por mais 3 meses no mercado brasileiro. Até que em agosto de 1996, ocorreu o que todos temiam. O último Monza saía da linha de produção da General Motors do Brasil, deixando o mercado brasileiro com quase 1 milhão de unidades produzidas. O Monza deixou muita saudade entre seus admiradores e escreveu uma rica história de sucesso no Brasil, alcançando marcas que o deixará lembrado para sempre na memória do cenário automobilístico brasileiro. Campeão de vendas por 3 anos consecutivos e eleito carro do ano por 3 vezes, são marcas que não é para qualquer carro. Moderno, eficiente e confortável, foi o modelo mais desejado entre os brasileiros na década de 80. E suas qualidades podem ser comprovadas até os dias de hoje, onde é possível contemplar pelas ruas brasileiras diversos modelos do nosso querido Monza, um legítimo Chevrolet. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o Monza, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.